Uma boa tarde para todos e todas. Esse aqui passa para frente. Esse. Tá. Eu também vou ter a mesma dificuldade do Bruno de falar em 10 minutos sobre um pouco da minha trajetória e do trabalho que a gente faz na Maré, né? Mas eu vou tentar, porque me pediram um foco, que é a questão da educação, que, na verdade, é um pouco de como começou todo o trabalho que a gente faz lá, né? Meu nome é Eliana, eu cheguei na Maré com 7 anos de idade, com a minha família, eu vim da Paraíba, direto para a Maré, para uma das favelas da Maré, chamada Nova Holanda, né? E a gente faz um trabalho lá que, na verdade, tem um foco muito forte, né, nessa ideia do que a Maré se tornou ao longo do tempo, né? A Maré, hoje, pelos dados do IBGE, a gente também faz um projeto lá, que é o Censo da Maré, que é um projeto que, na verdade, faz um diagnóstico, a gente tem esses dados muito claramente sobre a Maré, mas a Maré hoje, pelos dados do IBGE, é a maior favela do Rio de Janeiro. Tem 17 favelas que, ao longo da sua história, foi se agregando, então, hoje são 17 favelas, originalmente eram apenas 6 favelas, e eu tenho toda uma trajetória, por conta da minha história familiar, de envolvimentos com movimentos comunitários. Fui presidente da Associação de Moradores da Nova Holanda na década de 80, e chegou na década de 90, tentando cumprir aí meu prazo de 10 minutos, simplificando um pouco essa fala aqui, que eu acho horrível fazer isso, mas, enfim. Na década de 90, a gente fez um levantamento que foi muito importante para tudo que hoje a gente fala sobre a Maré, do ponto de vista do nosso trabalho e do ponto de vista também da minha trajetória, do que isso significou na minha vida. A gente fez um levantamento na Maré em relação ao número de universitários que a gente tinha na Maré, em 97. E a gente descobriu que a Maré, naquele ano, em 97, em 90 tinha sido feito o censo do IBGE, menos de 0,5% da população da Maré tinha chegado à universidade, né? Esse foi um dado importante, e eu acho que é onde a gente, ao estudar isso, ao olhar para isso, né, e isso é uma questão metodológica importante, todo o nosso trabalho ele está calcado numa ideia de que a gente precisa entender os processos e agir sobre esses processos, pensar, né? Eu estava ouvindo as pessoas antes de mim, reforçando muito essa coisa do saber da favela, que é muito importante, e a gente, na verdade, tenta produzir um saber na favela, que não é muito diferente do que a gente tem na cidade como um todo, né? Aí a gente pode falar de falta de oportunidades, tal, mas as pessoas da favela podem produzir ideias, processos, também acadêmicos, e o que acontece na favela também pode ser lido a partir disso. Então, a partir dessa identificação de por que olhar o número de jovens da Maré da universidade, em 97 era menos de 0,5%, e nós que fizemos esse levantamento em 97, éramos esse menos, fazíamos parte dessa população lá da Maré, que era esse menos de 0,5%. Então, a partir dessa identificação, a gente começou todo um processo de entender por que essa desigualdade em relação à escolaridade. Porque o tempo de escolaridade dos moradores da Maré era assim como do restante das favelas, assim como das áreas, enfim, empobrecidas dessa cidade e de outras cidades do país. Por que a universidade, a desigualdade se expressava em alguma coisa que podia ser um diferencial também para aquelas pessoas? Podia ser visto como um direito. Podia ser visto, não, deveria ser um direito. Estudar, ter uma escola decente e ir para a universidade. E fazer com isso o que quiser, né? Enfim, trabalhar como empreendedor, trabalhar na universidade, enfim. E aí, a gente fez o primeiro projeto, que foi justamente a criação de um pré-vestibular comunitário, né? O pré-vestibular da Maré, que foi um primeiro projeto que, na realidade, também é uma coisa importante, né? Os projetos, eles existem para projetar enfim, questões, demandas, necessidades, mas a gente tinha muito claro, talvez pela inserção que a gente tinha, talvez pelo desejo de pensar aquela região da Maré, enfim, de uma maneira mais estruturante, fazer projetos era apenas um meio para chegar a alguma coisa maior que a gente esse grupo inicial estaria pensando, né? E aí a gente fez o primeiro projeto,
que foi a partir dessas pessoas que a gente identificou da Maré, que tinham chegado à universidade, a gente começou a preparar essas pessoas para a universidade, né? Um grupo de, inicialmente, 90 pessoas, que no primeiro ano a gente aprovou 41 dos 90 que fizeram o curso durante um ano, né? Nós que iniciamos éramos os professores. Eu fiz graduação em letras na UFRJ, fiz mestrado em educação e fiz doutorado na área de serviço social. Então, a gente tem pessoas lá que, na verdade, tinham essa possibilidade de construir esse projeto a partir desse potencial. E quando a gente leu aquele menos de 0,5%, a gente pensou, a gente tem que criar um projeto que tenha um potencial de investir no que é local, no potencial local que existe. Favela é potência, a gente ouve isso, a gente fala isso hoje, mas na década de 80 e 90 a gente já falava isso, né? Tem uma potência, tem algo que pode ser trabalhado de um jeito diferente. E esse projeto é um projeto que existe hoje, mas ele é um projeto que que serve a uma ideia que vem desde a origem do nosso trabalho, que é pensar o território da Maré na sua multiplicidade, nas necessidades e demandas múltiplas que aquele território tem. A gente não faz nenhum projeto, a rede tem vários projetos, mas nenhum projeto ele é um projeto isolado, ele é um projeto que serve a uma questão. Então, no caso do pré-vestibular, porque eu estou falando dessa trajetória da educação, o diferencial disso é que, a médio e longo prazo, o indicador social, né, o IDEB, o IDH, que mede educação, saúde, renda, por exemplo, o da Maré seja diferente. Então, hoje, depois de 15 anos de projeto do pré-vestibular, a gente tem mais de 1.000 jovens da Maré nas universidades. Isso significa que aquele menos de 0,5% da década de 90, hoje o censo do IBGE já chega a 2 ponto alguma coisa. Então, o nosso trabalho, né, o nosso projeto, enfim, é pensar como é que a gente constrói ações, primeiro, que envolvam as pessoas da Maré nesses processos, não numa ideia de segregação ou de separação na cidade. Pelo contrário, a favela é a cidade, a Maré é algo que está, né, um território que está dentro da cidade, faz parte da cidade. Essa segregação que existe, ou essas representações que existem, a gente tem que superá-las, e o trabalho todo é para que isso aconteça, mas a gente precisa investir no potencial local, e é isso que a gente vem tentando fazer. Então, quando a gente produz ou desenvolve um projeto que, ao longo do tempo, mexe nesse indicador, então esse projeto ele atingiu um objetivo. Ele é um projeto de longo prazo. Ele existe até hoje, é um projeto que, a cada ano, coloca 50, 60, 70 pessoas na universidades públicas, né? Então, a partir desse projeto, tem outras iniciativas hoje que também tentam impactar na questão da melhoria da qualidade da educação na Maré. Então, a gente tem o preparatório de ensino médio, tem cursos de idioma, tem projetos para criança fora da escola, tem uma biblioteca, tem cursos de informática, mas tudo isso está a serviço de uma ideia de que a gente precisa diminuir essa desigualdade em relação aos indicadores sociais relacionados à educação, né? Isso aqui são algumas fotos que as pessoas colocaram aqui na minha apresentação. Eu queria, assim, enfatizar, do ponto de vista né, que a gente está aqui falando, a gente está simplesmente contando uma experiência, a gente vai ter um momento aqui de diálogo, mas a mensagem que eu queria deixar em relação ao meu projeto, ao projeto ao qual faço parte, primeiro, que é um projeto que ele está localizado na Maré, né? Tem uma ideia de investimento potencial, num potencial local muito forte. Tem uma ideia de que não existe para nós que moramos e crescemos na Maré essa separação que nos é imposta do ponto de vista de acesso à cidade. Muitas dessas representações ou dessas questões estão ligadas a como a gente estar na cidade, como as pessoas, enfim, se apropriam dessa cidade. Então, o nosso projeto, ele é um projeto que busca ter um foco no indivíduo, no sentido de que os alunos que conseguem acessar a universidade, eles ganham uma outra dimensão da vida deles na Maré, mas entender
essa desigualdade que existe no território da Maré, entender que ele pode contribuir do ponto de vista individual, mas não somente um projeto individual, né, que vai para a universidade, tem uma mobilidade, enfim, social ali colocada, isso para nós é muito pouco diante das possibilidades que a gente pode ter num projeto coletivo, né, com o tamanho que a Maré tem. Então, hoje os projetos eles são pensados para trabalhar a Maré como uma ideia de cidade. 80% dos municípios brasileiros não têm o tamanho da Maré, né? Então, a Maré é uma cidade dentro de uma cidade, precisa ser vista do ponto de vista da política pública. Dentro dessa perspectiva, a universidade é um caminho importante, ela tem produzido muito do que a gente tem da Maré. Hoje a gente tem aqui o pessoal da agência, né, trabalhando na divulgação desse evento, são pessoas que cresceram, foram frutos desse projeto, enfim, cada um individualmente vai buscar seus caminhos, mas eu acho que os projetos eles deveriam buscar se enraizar do ponto de vista dessa visão mais estruturante que os processos precisam ter, né? A gente vê muitos projetos muito interessantes, mas estão descolados dessa ideia de processo. Eu acho que isso é uma coisa que o projeto que a gente faz da Maré tenta trabalhar. É isso, gente. Infelizmente, é muito rápido.